Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger e esse é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Uma associação indígena, essa gravação é uma parte, é uma continuidade da gravação que foi feita ontem, porque ontem eu fiz uma matéria a respeito dos índios Yanomamis, certo? E saiu os índios da Associação Indígena, depois já que eu tinha feito a gravação, eles entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a proibição de um senador que faz parte do colegiado que eles montaram no Senado, o colegiado para defender os índios Yanomamis. E esse senador, ele defende os garimpeiros. Não só ele, como o coletivo feito no Senado, foi feito por 5 senadores. Só que 3 senadores são lá de Roraima. E eles são ligados na defesa dos garimpeiros, bandidos, assassinos. Eles defendem a bandidagem lá. E o coletivo que foi formado pelo Senado Federal era justamente para defender os índios Yanomamis. Mas espera um pouquinho, se forma um coletivo para defender os índios, aí coloca nesse coletivo, o presidente do coletivo é de Roraima, o relator é o outro senador de Roraima. E ainda tem mais um outro senador de Roraima para dar apoio aos dois. Então ficam 3 senadores de Roraima defendendo os garimpeiros e 2 outros senadores que não manjam muito dessas coisas, que faz parte do grupo. Então, esse grupo não vai funcionar para nada. E os índios, a Associação Indígena, lá das terras Yanomami, ela entrou com um pedido no Senado Federal para que o Senado, para que o Supremo Tribunal Federal proíba a entrada do Chico Rodrigues, senador de Roraima, a entrar nas terras Yanomamis. É isso que eles estão pedindo. Essa associação Yanomamis, que tem como presidente o Ecurai, que é um índio Yanomami, ele é o chefe do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomamis. E ele que pediu, o grupo que pediram que o Supremo não deixe esse senador que defende justamente os que estão prejudicando e matando os índios, que são os garimpeiros, que o Supremo Tribunal Federal proíba a entrada desse senador que defende os criminosos. Como é que pode os caras no Senado Federal montar um grupo de senadores para defender, porque a situação dos índios Yanomamis é pior do que o campo de concentração. Muito pior do que os campos de concentração. Porque no campo de concentração, por exemplo, os prisioneiros, eles tinham direito a uma caneca de água e um pão. Os índios não têm nem caneca de água e também não têm pão. Então é bem pior. Os índios estão morrendo todos, apesar que era justamente isso que o Bolsonaro queria que fizesse. O Bolsonaro quer acabar com os índios no Brasil. Isso foi palavras dele, ele mesmo falou isso, palavras dele. Ele comentou numa entrevista que a burrada da cavalaria brasileira não foi exterminar com os índios. Deveria ter exterminado com os índios como a cavalaria norte-americana exterminou com os índios norte-americanos.
Ele queria que aqui no Brasil fizesse o mesmo, acabasse com os índios. Desculpa, companheirada. Só que o negócio é o seguinte, e essa gravação que eu estou fazendo hoje é praticamente a continuidade, porque quando eu gravei ontem, ainda eles não tinham entrado com esse pedido no Supremo Tribunal Federal. Então, essa gravação é praticamente uma continuidade da gravação que eu fiz ontem sobre os índios Yanomamis. E no documento que eles mandaram, existe 150 comunidades indígenas Yanomamis afirmando que esse senador Chico Rodrigues desembarcou na segunda-feira, ele foi sozinho para o território indígena. Ele causou um desconforto muito grande entre os índios. A atuação isolada desse e tendenciosa, porque a situação, o comportamento desse senador Chico Rodrigues indo sozinho, ele e mais um assessor dele, ele não avisou o grupo que ele iria para lá. Foi ele e um outro. E essa ida para lá, os índios ficaram... Pô, como é que manda aqui um defensor dos garimpeiros? Os índios ficaram incomodados com isso. Por isso que essa comissão, esse grupo indígena, fez o pedido para o Supremo Tribunal Federal. Porque o objetivo do coletivo feito pelo Senado Federal é que seja atingido um bem-estar para os índios, que os índios não passem mais pela essa situação que ainda estão passando. E a ida desse Chico Rodrigues ao território indígena ocorreu mesmo após as instituições indígenas se posicionarem contrária. É porque os grupos indígenas eram contrários à participação desse senador Chico Rodrigues nesse coletivo feito pelo Senado Federal. E os índios não querem a participação, não só dele, como dos outros dois que também estão fazendo parte desse colegiado para a defesa dos índios. Porque esse Chico Rodrigues, ele deve ter participação nos lucros dos ouros retirados da terra indígena. Segundo relata o índio lá, Yanomami, da associação Uriri, a ida dele à região foi conflituosa, pois os Yanomamis sabem que o Chico é contumaz defensor dos garimpeiros, que tanto mal fizeram ao povo Yanomami. E naquela ocasião, sem os demais parlamentares do coletivo que foi montado no Senado, o povo diretamente atingido não tinham nada que falar. Os índios ficaram sem fazer absolutamente nada, sem ação nenhuma, porque a situação dos índios é calamitosa. Então, e esse Chico Rodrigues,
realmente, eu acho que o Senado tem que tomar providência e, e convidar outros senadores de outros lugares a participar desse coletivo. Mas senadores que realmente querem o benefício, o bem-estar dos índios e Yanomamis, que eles estão numa situação lastimável. A senadora Lisiane Gama, do PSD do Maranhão, disse que a ida do Chico Rodrigues às terras Yanomami não tem legitimidade. Isso porque, segundo ela, o senador não teve aval das demais pessoas, dos demais senadores do grupo de trabalho e não apresentou nenhum plano de atividade prévia para ir lá, para participar disso, entendeu? A comissão temporária situada dos Yanomamis foi instalada no dia 15 de fevereiro e composta por Chico, esse Chico Rodrigues, o senador, o outro senador, Irã do PP, que também é defensor dos garimpeiros, e o tal de Messias e Jesus, que é do republicano, que também é defensor dos garimpeiros. Ambos, todos de Roraima. A Lisiane Gama, do PSD do Maranhão, e o Alberto Costa, que completam o grupo, eles são estritamente contra também a participação desses senadores, ou tem que aumentar, como disse o Humberto Costa, tem que aumentar o grupo, colocar mais pessoas, porque se coloca só 3, o grupo é em 5, coloca só 3, coloca 3 do Maranhão e 2 outros de outros lugares, não vai sair absolutamente nada. Então, essa parte da comunidade indígena que entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para impedir a ida desse senador, que é um senador bolsonarista. Os 3 senadores de Roraima são senadores bolsonaristas que defende que os garimpeiros andem armados, entendeu? Para combater os índios. Então tem que tirar fora mesmo esses 3 senadores. Esses 3 senadores do Maranhão, eu também não entendo porque o Maranhão tem 3 senadores. Não dá para entender. Qual é a quantidade da população de Roraima? Veja bem, São Paulo também tem 3 senadores. E se a gente for analisar dessa forma, entendeu? O voto de uma pessoa de Roraima vale por mais de 100 votos de um pessoal do estado de São Paulo. Porque a Roraima, qual é a população de Roraima? É minúscula, comparando a população de São Paulo, que é a 3ª maior cidade do mundo. Então eu acho que mesmo na política tem que ver essas coisas. Se lá tem meia dúzia de pessoas, não pode ter 3 senadores. E 3 senadores que defendem o bolsonarismo fascista, que está prejudicando a democracia no Brasil. Nós temos que combater isso. Entendeu? Pessoal, dê um like, se inscreva no canal e compartilhe as informações. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar o canal a crescer e nós vamos combater a mentira. Porque tem o Estado de Minas Gerais, o jornal, eles estão malhando a democracia. Eles são a favor, entendeu, do fascismo, pela forma que eles estão colocando.
Porque tem lá, essa semana toda eles estão metendo o pau no Lula. Dizendo que o Lula é uma série de coisas que já foi provado que não é. Entendeu? Nós temos que combater os mentirosos. Certo? E vocês que gostam de arte, nesse canal tem uns vídeos que falam sobre as exposições que foram feitas no Brasil na época da ditadura militar. Certo? Então dê uma olhadinha que vocês vão ficar sabendo do histórico. Quando o artista fazia uma exposição de arte no Brasil, a ditadura ia lá e fechava os militares e prendiam todos os trabalhos. Por exemplo, eu vou até citar aqui um trabalho sobre uma exposição que eu fiz sobre a mitologia. Olha bem, uma exposição sobre a mitologia. Aí a ditadura, a polícia chegou, fechou a exposição, prendeu os trabalhos. Tem escultura que ficaram 2 anos presa no DOPS. Entendeu? Aí o que acontece? Vocês vão ficar sabendo do histórico disso. Aí você me pergunta, pô, a exposição é sobre mitologia. Era sobre mitologia. Mas o que eles entendem de mitologia? Inclusive no meu depoimento no DOPS, o delegado pergunta para mim, o que é isso? Eu falei, isso é uma escultura. Ah, do que é feito? Falei, essa escultura é uma escultura de concreto. Ele falou, e essa escultura tem nome? Eu falei, tem nome. O nome dela é Aturbarucenta, analogia atual urbana e rural dos centauros. Aí ele fez uma cara desse tamanho, não entendeu absolutamente nada, porque esse pessoal da ditadura militar eram tudo topeira, como esses que fizeram lá, tentaram o golpe militar no dia 8 de janeiro, que eles cortaram até tela do Di Cavalcante, entendeu? Tarsila do Amaral, quebraram escultura do Bruno Jorge, do Vitor Brecheret. Os caras são tudo ignorantes. E é esses caras que estão querendo implantar no Brasil um sistema neofascista. Nós temos que combater isso. Temos que combater essa direita bandida. Certo? Pessoal, fico por aqui. E se inscreva no canal, certo? Tchau, pessoal. Bom domingo a todos.